Olá, Itapê, tudo bem? Hoje a gente está aqui conversando com o PH, Paulo Henrique Martins. Seja muito bem-vindo. Obrigado. De novo, né? Porque já é a segunda vez que ele vem. A primeira vez, acho que quase 2 anos atrás, se não for mais. Tá um tempinho. Ele veio falar de uma turnê que ele ia fazer fora, alguma coisa assim, eu não lembro mais. E hoje a gente vai falar de outras coisas que o Paulo Henrique faz e é bom. Falar do Paulo Henrique é falar de alguém que busca seus sonhos, vai atrás, impulsiona e não desiste. Então ele é o ser humano PH, Paulo Henrique, ele é o atleta PH, ele é o empreendedor, microempreendedor, posso dizer, ou já é pequeno? Ele já tem o CNPJ, doido. Pronto. Doido, já tem o que não quer mais saber de CLT. Posso morder a língua, né? Qual o nome mesmo da sua microempresa? Broa Ideia. Mas daqui a pouco a gente fala sobre essas coisas. E agora a gente vai falar de uma nova iniciativa dele. Ele vai contar o que é, por que é, como isso surgiu. Ele está abrindo, não sei se já abriu, uma nova loja da maçonaria aqui em Itapetininga. Certo? Sim, estou como fundador. Antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho para os novos ouvintes que ainda não te conhecem. Você é daqui de Itapetininga, qual a sua idade, casado, solteiro? Conta um pouco de você. Bom, eu sou o Paulo Henrique Martins, eu tenho 40 anos, vim morar em Itapetininga com 1 ano de idade. Meu pai e minha mãe, eles resolveram vir visitar a mãe do meu pai em 85, e uma visita acabou virando uma permanência. Meu pai trabalhou muitos anos na FKB, a minha mãe também trabalhou toda a vida, ela vive ainda, meu pai é falecido, faleceu em 2010. Ele era professor ou funcionário lá? Ele era encarregado do setor de manutenção da FKB. Tá. Inclusive foi feita uma homenagem em vida para ele na faculdade, todo o campus... Qual que é o nome dele? José Ferreira Martins. Todo o campus desportivo da FKB lá, toda a área esportiva, todo o complexo esportivo lá da FKB tem o nome dele. E ele sempre foi uma pessoa muito querida lá na instituição. Você tem irmãos? Tenho um irmão, tenho uma irmã, né? Tenho mais 2 irmãos por parte de pai também. E o único solteiro sou eu. Né? O que Você tem quantos sobrinhos já? Tenho 4. 3 sobrinhos e uma sobrinha. Ai, que legal. 2 filhos da minha irmã e um casal de filhos do meu irmão. E eu sempre fui muito tímido, né? Eu tive um primeiro contato com álcool e drogas muito cedo, o que me levou à dependência química e alcoolismo crônico. Eu fui agente penitenciário por 16 anos. Quando eu entrei no sistema penitenciário, eu tive um início de cirrose com 22 anos, passei por um processo de internações por álcool, drogas, né? Fui internado em 2007 numa psiquiatria, fui internado em 2010. Em 2012 eu falei chega e comecei a buscar novas maneiras de viver, e é uma coisa que eu faço até hoje. Só deixa eu interromper você. Nessa sua nova busca de vida, a gente tem que convir que não foi fácil. Você buscou ajuda de psicólogos, da família, de NA, de AA, como é que foi isso? O tempo todo. Na verdade, a partir do momento que eu decidi que eu não ia mais beber e usar drogas, que a minha vida chegou num ponto tão insuportável... De perda total. Não, de perda de controle sobre mim mesmo. Perda de controle mental, controle emocional, controle até fisiológico, né, de chegar e muitos pensamentos suicidas durante mais de não sei quanto tempo, durante uma internação em 2012. E quando eu retomei essas rédeas, eu falei, eu não quero mais isso para mim. Daí eu percebi que o processo de recuperação ele era muito mais lento e muito mais difícil do que eu esperava. Qual a idade? Foi em 2012, eu tinha 30 anos. Não? Novo de tudo, né? Peraí, 2012? Agora você me pegou. 2012 eu tinha 23 anos. Novo. 27, 13 anos atrás, 27. Muito cedo, né? Dificilmente um jovem admite que essa derrota... Mas assim, como eu comecei muito cedo, eu percebi no decorrer do processo de recuperação que o álcool e a droga eles tinham muito sinônimo de automedicação.
foi a maneira que eu encontrei ali na minha vida de eu funcionar, né? Essa timidez. Porque o álcool e droga para mim não é problema nenhum. Eu nunca tive problema com álcool e droga. Álcool e droga para mim sempre foi a solução, né? Que coisa. Foi a maneira que eu busquei para solucionar as coisas, uma maneira não tão funcional, mas era. Mentalmente, emocionalmente, era a maneira que eu tinha de afogar minhas mágoas, afogar meus traumas, que todos têm, né? E isso me levou à dependência química crônica, né? Então, a minha imunidade, ela ia caindo, e a minha necessidade do uso de substâncias, ela ia aumentando. Então, eu comecei a ter muitos princípios de overdose, e quase morri várias vezes. E o meu processo de recuperação começou quando eu percebi que o buraco era muito mais embaixo. Não era simplesmente eu parar de beber e usar. Eu tinha que me perguntar por que o Paulo Henrique, lá com 9, 10, 11, 12 anos de idade, começou as primeiras experiências com álcool e droga. Por que o Paulo Henrique, quando ele encosta, se eu encostar no balcão, ou quando eu encostava no balcão, eu não ia sair mais. Quando Né? Eu precisei começar a me questionar isso. E isso começou a me levar para dentro de mim mesmo. E nesse retorno para dentro de mim mesmo, as minhas raízes mais profundas, eu comecei a encontrar os meus infernos também. Né? E isso que as pessoas às vezes não estão preparadas. O autoconhecimento dói. Né? A gente fala, tu tem que fazer terapia. Não sei o quê. É muito mais fácil eu pegar um remédio psiquiátrico, tomar e ficar tudo bem, do que eu usar aquele remédio psiquiátrico, usar aquilo ali como uma ferramenta de enfrentamento das minhas situações, que na maioria delas são mentais, emocionais, não fazem parte do mundo real, são criações minhas, muitas vezes, né? Quando você fala que é um doente crônico, apesar de você não estar usando mais, é porque, de fato, se você tomar um golinho, ou, de repente, se retomar um uso de um entorpecente, alguma coisa, é difícil você voltar? É difícil. Alguma coisa no meu organismo, eu já tive algumas recaídas, né, antes desse período um pouco mais longo que eu tô em sobriedade, alguma coisa no meu organismo me faz gostar mais de drogas e bebida, dessa saída da realidade, dessa saída do real sentimento, da dor, porque viver dói. Eu percebi que viver dói. Eu preciso estar disposto e peito aberto à dor, à frustração, à perda, e não tá fácil para ninguém. E o álcool, a droga, é uma maneira de fugir disso. Eu não sei se eu sou um tremendo de bunda mole, que eu preciso de uma substância para eu simplesmente fazer o que todos fazem na vida. Eu não sei se é alguma coisa genética, eu não sei se é alguma coisa fisiológica, ou todas elas, né? A própria OMS, ela classifica o alcoolismo, a dependência química, como uma doença incurável, progressiva e fatal, multifatorial. Então, ela afeta o meu convívio social, afeta a minha família, afeta a minha saúde mental, minha saúde emocional, minha saúde espiritual. Então, ela arrebenta com todas as áreas da minha vida. E a partir do momento que eu paro, eu preciso ver que essas áreas foram destruídas por muito tempo, né? E às vezes a minha vontade maior é de deixar tudo isso de lado. Não, eu vou lá pro boteco e alguma coisa. Eu tenho amigos, por exemplo, eu uso o exemplo de amigos, assim, terminou um relacionamento, terminou um casamento longo, o que o cara vai fazer? Na maioria das vezes. Por exemplo, banal. Vai sexta-feira para um boteco, enche a cara, vai pra gandaia, passa sexta, sábado, domingo, cozido, né, de ressaca, né? Chega na segunda-feira, ele acorda ruim, vai carregar uma ressaca por alguns dias, mas ele vai virar a chave, vai voltar a trabalhar e vai estar tudo bem. Alguma coisa acontece na minha vida, no meu organismo, no meu peito, que se eu começar a tomar uma dose por alguma coisa da minha vida, aquilo ali vai virar uma bola de neve e eu vou entrar em modo de autodestruição, mas de uma compulsão muito grande, né? É uma desesperança, é uma angústia, é uma dor interna assim, tão grande, às vezes, que todos têm, uns mais, outros menos. A única diferença é que eu estou disposto a falar sobre isso, né? É impossível alguém que não passe por isso. Mas, né? Você só tem condição de falar sobre isso sóbrio. Exatamente. E assim, eu sou extremamente quieto. Ou limpo, nesse caso de droga. Eu sou extremamente tímido. E eu percebi que não é só a questão da droga. É a questão dessa busca, dos porquês, das razões, de eu me reencontrar com aquele menino que tinha muitos sonhos lá atrás, e eu olhar na cara dele, passar a mão na cabecinha dele e falar, tá tudo bem,
tá tudo certo, eu tô cumprindo os sonhos que você, eu até me emociono, eu tô cumprindo com aqueles sonhos que eu lá atrás me propus a fazer, né? Às vezes sonhos simples, às vezes mais complexos, mas assim, de retomar as rédeas do caminho da vida é muito interessante. E, né, e nessa busca, que ela é contínua, as coisas vêm acontecendo. Algumas não tão legais, outras maravilhosas, as coisas vêm, as coisas acabam, as pessoas vêm, as pessoas vão, e quem continua sou eu, e tá tudo bem. Então, falando então dos sonhos conquistados, né? Você está agora trabalhando, fundou uma loja da maçonaria. Na verdade, eu auxiliei a fundação de uma loja. Conte um pouco sobre isso. Era um grupo de irmãos, né? Era um grupo de irmãos que eles estavam precisando de... Você já era da maçonaria? Eu sou iniciado na maçonaria desde 2023. Foi uma grande surpresa na minha vida, né? Verdade. De fazer parte Como é que de uma ordem iniciática, né? Na verdade, apesar de eu sempre gostar de assuntos iniciáticos, assuntos místicos, esotéricos, eu sou estudante Rosa Cruz, eu sou estudante martinista, que é uma ordem iniciática dentro da ordem Rosa Cruz, né, da Rosa Cruz à Morte, antiga e mística ordem Rosa Cruzes. Daí essa ordem ela tem uma ordem dentro dela, que é a tradicional ordem martinista, que é uma ordem ali de estudos através dos ensinamentos de Saint-Martin, Louis-Claude Saint-Martin. Ele tem ligação com papos e tal, e traz assim para mim, algumas explicações bem interessantes de porquês que estão muito velados na nossa vida, né? Eu costumo falar que o místico, né, o místico é aquele que tenta entender o que está velado, né? O que ainda não nos é dado direito. Assim, por que a alma encarna? Toda a questão, ela começa com essa simples pergunta. Que, claro, a gente precisa primeiro crer num princípio criador, e num princípio além do corpo, que a vida não acaba com a morte física. E isso, independente de religião, né? Eu não entro em questões religiosas, em questões dogmáticas, se é reencarnação, se é ressurreição, enfim, não tenho... Você crê que existe? Eu não tenho direcionamentos a dogmas, assim. Eu costumo falar que eu trabalho para ser um livre pensador. Uhum. E toda a questão profunda de existência, ela começa com o porquê a alma encarna. Ponto. Ou desencarna. Eu não sou um corpo com alma. Encarna ou desencarna? Encarna. Né? Vem aqui através. Exato. Vem no seu corpo. Por que eu estou aqui? Porque estou aqui. Porque eu não sou uma alma com um corpo, sou um corpo com uma alma. Agora, se é mais a questão católica, se é mais a questão mórmon, se é mais questão presbiteriana, ou se a gente vai tentar... Espírita. Ou se a gente vai tentar pegar um pouquinho de pouco, tentar entender o que faz mais sentido, daí vai de cada um, né? Mas assim, o místico, ele tenta entender a vida, de uma maneira geral. Eu costumo falar também que o contrário de morte não é vida. Porque a vida é una, a vida é uma coisa só, ela não começa, não acaba, isso independe para mim de qualquer crença. O contrário de morte é nascimento. Ponto. São alguns pontos que eu vou colocando na minha vida, mas a grande questão é por que a alma encarna? E a partir dessa grande interrogação, todos os questionamentos vão surgindo, né? Por que das mazelas? Por que das alegrias? Por que da dor? Por que da tristeza? Por que do sofrimento? Por que das tragédias? Por que dos livramentos? Por que dos milagres? Por que o amor? Por que o amor? Por que, enfim, né? E onde entrou a maçonaria? E daí nessa surgiu a questão da maçonaria. Hoje a maçonaria tem sido para mim um grande alento. O que é a maçonaria? Eu simplifico, né? Para o meu próprio entendimento, e às vezes para eu conseguir falar, primeiro quero deixar um ponto. Eu sou Paulo Henrique, eu sou obreiro da augusta e respeitável Loja Simbólica Jerusalém Celeste, 4186, que ela é a primaz do rito escocês retificado no Brasil. O meu venerável mestre é o irmão Áureo Bernardo, um abraço pro meu mano Áureo aí, e todos os meus irmãos de ordem. E assim, eu não falo com nenhuma... Eu não estou representando a loja em si, eu faço parte da loja. O meu ponto de vista aqui, no seu ponto de vista, né? O meu ponto de vista, no seu ponto de vista, ele não representa a visão da loja, não representa a visão do Grande Oriente de São Paulo, não representa a visão da antiga e mística Ordem Rosa Cruz,
não representa a visão da tradicional ordem martinista, é a visão do Paulo Henrique. E para mim, a maçonaria, ela é uma escola de virtude. Ponto final. O que são as virtudes? A maçonaria é uma escola de virtude. Então, Ponto final. Tudo que vai além disso é perfumaria. Vou mas ter... o que é a virtude, então? A virtude é o contrário do vício. É a busca pela virtude. Existem as máximas maçônicas, né? Que se cavam masmorras aos vícios e templos às virtudes. Masmorra ao vício e templos às virtudes. Templos à virtude. Então, virtude, por exemplo... Então, o vício é tudo aquele que degrada o ser humano, degrada a sua essência, degrada a sua real condição de membro da dignidade, tudo que pode tirá-lo do caminho de reintegração a um poder superior, né? Esse conceito de poder superior ele é bastante amplo, né? Na maçonaria é usado o máximo, o mínimo divisor comum, que é o grande arquiteto do universo, mas assim, isso é muito pessoal, né? Também eu costumo afastar um pouco dos meus debates, mas assim, a maçonaria ela é uma escola de virtude, ela trabalha homens bons para torná-los melhores. Ponto final. Tudo que vem além disso é perfumaria. Porque caráter, contato social, caridade, vai ficar rico, mas não sei o quê. Caráter, caridade, ajudar o próximo, o trabalho. A gente pode falar das... Sim. Porque as pessoas precisam entender, porque você está captando a essência do que é maçonaria, mas as pessoas, como eu e as pessoas do lado de lá, nem todas entendem esse. Então, exatamente. Ter exemplos de uma virtude, por exemplo, que ela é virtude em qualquer universo. Exatamente. Por exemplo, qualquer religião, ter uma virtude positiva, ela é universal. Vai ser virtude em qualquer ponto do planeta, é isso? A gente pode falar das virtudes teologais, das virtudes cardinais, né? A gente tem uma... Da maçonaria. Não da maçonaria, que a maçonaria ela traz para si alguns conceitos, ela não cria. Geralmente a maçonaria ela não cria conceitos, ela traz para si algumas interpretações através de símbolos, através de alegorias, através de lendas. Isso é trabalhado em conjunto. É uma escola de virtudes, é uma escola de aperfeiçoamento moral. Por que eu falo ponto? 3 vezes falei. É uma escola de virtude, ponto. Porque tudo que vai além disso é perfumaria, é lenda. Tem pacto com o bode. Não sei o quê. Mas não é disso que eu estou falando. Não estamos falando mas é bom disso. falar, é ótimo falar disso, é interessante falar disso. Mas eu ia chegar mais adiante, é que você está falando de virtude. É que eu vou falar do segredo, eu vou falar um segredo da maçonaria. Porque você está falando de... Talvez me tirem da ordem por causa disso, mas eu vou falar. Especialmente para você aqui. Isso que você está falando de bode é um negócio que é superstição, por exemplo. A gente ainda não chegou lá. Sabe por que do bode, Cristina? Vou te falar. Sabe por que do bode? Deve ter uma explicação lógica, né? Tem uma explicação lógica. Uma delas é que o judeu antigo ele precisava se confessar em determinada época do ano, e numa tribo distante ele se confessava na orelha do bode. E o bode não ia passar para frente essa confissão dele, depois ele ia ser sacrificado para a festa deles ali anual. Sim. E virou um sinônimo de segredo, de cautela, de silêncio. A maçonaria ela não é mais secreta, nunca foi. Nós sabemos quem são os membros, alguns são mais famosos, outros não, mas na verdade a maçonaria ela é construída por quem carrega o piano. Geralmente, a gente vê aqui, a gente está aqui vendo a tela, quem está aqui vendo a tela só vê essa parte, não está vendo as luzes, não vê todo o preparo. O preparo, os bastidores. E em todos os lugares, em todas as empresas, em todas as escolas, nas bandas, nos jogos de futebol, em todos os lugares, quem faz a festa é quem trabalha nos bastidores. Perfeito. E são poucos, porque eu vou lá, não sou corintiano, mas eu vou na Arena Corinthians ver um jogo. Tem 11 jogadores do Corinthians e 50 mil assistindo. Por que tem 50 mil assistindo? Né? Porque não é porque não tem oportunidade, não, porque ninguém quer jogar, todo mundo quer assistir. Esses 11 jogar. Isso eu trago para mim. Né? Essa é uma coisa que eu percebi na maçonaria, que eu já tinha, e eu trago isso com mais força. Não, eu sou fazedor, eu sou resolvedor, né? Eu tenho medo, eu tenho angústia, eu sou frágil. É real. É real, dói. Só que assim,
Vai até onde? Quero ver até onde vai essa dor, né? Assim, o convívio da maçonaria, ele vai me ajudando a isso, a me tornar mais duro na queda, né? A ouvir algumas verdades que eu não estava tão disposto a falar disso, de eu ser colocado... E nem ouvir, de eu ser colocado diante do próximo, e eu perceber que os meus erros eu estou refletindo nele, né? E assim, só que como é um ambiente, ele coloca homens de todas as vertentes sociais, desde das classes de trabalho mais humildes até as mais abastadas. Isso já é um mito também que é destituído, exatamente, né? Porque sempre se falou que maçonaria é para os ricos. Desde das profissões de menor complexidade até as profissões de maior complexidade. Então, a gente acaba aprendendo por osmose. E simplesmente estar no meio de algumas pessoas que estão... Eu tenho um amigo, porque a gente tem muitos irmãos e poucos amigos, muitas vezes, né? Eu tenho um grande amigo que ele fala assim que se eu estou numa sala em que eu sou mais inteligente, estou no lugar errado, né? Já ouvi falar isso. E é verdade, né? Eu preciso estar sempre tendo algumas referências acima de mim. Aprender mais. E a maçonaria, para isso, ela é formidável. Então, não é que a maçonaria deixa o homem rico, a pessoa rica. Eu gosto de falar que é igual ficar rico no banco imobiliário. Não adianta de nada. Só que vai me dar ferramentas que eu posso aplicar na minha vida, né? De retidão, de compromisso, de trabalho, principalmente, né? Porque maçom vem de pedreiro. Então, eu estou aprendendo a devastar a minha pedra social, que sou eu mesmo. Eu estou sendo esmerilhado no meu convívio para eu poder ser uma pedra social melhor, mais encaixada naquilo que eu preciso fazer. Desde o cara que é o líder máximo da mais alta empresa, a maior empresa do Brasil, seja ela pública, privada, até a área política, ou até aquele cara que é o porteiro do prédio. Não que é mais ou menos, mas independente da classe, o cara vai ser o melhor porteiro possível. Ele vai tratar os outros com respeito, e se ele for maltratado, para ele aquilo ali não vai ter problema nenhum, porque o erro não vai estar com ele. Então, são máximas assim, que a gente vai treinando incansavelmente através do estudo, e como é uma escola iniciática que ela se moderniza em 1717 com a fundação da Grande Loja de Londres. Então, o registro físico, material, documental da maçonaria, a gente está falando de 1717. Aí já se vão mais de 300 anos registrados. Só que quando a gente começa a puxar, ela acaba se perdendo na noite dos tempos, né? Desde dos maçons operativos, que eram aqueles caras que quebravam as pedras para construir as catedrais, e aquela profissão passava de pai para filho, através de lendas. Eles começaram a ter contato com os filósofos do iluminismo. Daí os filósofos do iluminismo eram os maçons aceitos por esse grupo de maçons operativos que lidavam na pedra. Daí os conceitos das ferramentas da pedraria começaram a se misturar com os conceitos filosóficos. Então a maçonaria ela vai caminhando conforme caminha a humanidade. O que era maçonaria 50 anos atrás, ela já funciona de uma maneira diferente hoje. Eu costumo falar que a maçonaria ela é perfeita para pessoas imperfeitas. Então, assim como toda instituição, ela também tem as suas questões administrativas. Eu Paulo Henrique, não posso chegar na reunião do Banco do Brasil e querer assistir uma reunião da gerência. Apenas os gerentes podem estar naquela reunião. Eu não posso ir aqui no Clube Venâncio Aires, eu não posso ir no Clube Venâncio Aires aqui da cidade, que eu não estou sócio no momento, e querer participar de uma eleição de sócios. Mais um pouco. É isso. E participar de uma eleição de sócios, porque eu não estou sócio, né? E a maçonaria funciona da mesma forma. Ela não é secreta, ela é de assuntos inerentes aos membros daquele meio, né? Porque ela é uma escola iniciática, através de lendas iniciáticas, são teatros. São teatros. A iniciação, ela é um conjunto de gestos e palavras em torno por lendas que vão trazer algumas grandezas para aquela pessoa que ela está sendo parte daquilo ali. Ela é a peça principal daquele teatro. E nisso vão sendo trabalhados algumas
algumas lendas. E que vai servindo para você, às vezes não serve para o fulano. Exatamente. Não, Agora, às vezes serve para todo mundo. ou não. Vai como ela... Chegar até você. Vai como a pessoa absorve. Por exemplo, o batismo é uma iniciação. Exato. Que ele transforma a pessoa. Eu não gosto muito do termo iniciação. Eu prefiro usar o termo recepção. Porque eu sou recebido naquele momento. Em tudo aquilo. A única coisa que é secreta na maçonaria hoje são os toques, sinais e palavras de reconhecimento. São juramentados pelos irmãos iniciados, que eu não posso aqui pegar e falar sobre toques, sinais e palavras de reconhecimento, porque eu fiz um juramento sobre isso, ponto. Perfeito. Mas eu posso falar que a maçonaria funciona para mim quando alguém me vê na rua, peraí, você está diferente. O que você está fazendo? Você está diferente. Alguma coisa, então, isso geralmente é pessoas mais próximas, pessoas conhecidas, família, as pessoas que nos conhecem acabam percebendo, né? Eu tenho um irmão que ele fala que a esposa dele pegou e falou para ele, eu não sei o que você vai fazer nessa tal de maçonaria, mas continue, porque depois que você começou aí, você se tornou um pai melhor, um marido melhor, um patrão melhor, né? Às vezes mais duro, sim, porque às vezes é necessário, assim, aquele momento a gente ser mais assertivo, mas sem se tornar cruel. Uhum. Em alguns momentos a gente precisa ser mais dócil, mas sem se tornar petulante. Entendi. Nós, com essa loja, a gente tem 2 lojas. Deixa eu só falar sobre a iniciação. A iniciação é aquele processo interno, que ocorre aquele momento do que é falado, do que é explicado para a pessoa naquele momento, só que ela vai processar aquilo. Ela é recebida no meio, né? Quando eu vou fazer meu primeiro emprego, minha primeira entrevista de emprego, né? Eu estou passando por aquilo, toda a equipe da empresa está me recebendo, estão me dando boas-vindas, estão me fazendo caldos, estão me dando um suquinho, né? Mas como que eu vou processar aquilo? E aquilo ali vai voltar muitas vezes na minha mente, diversas vezes, por anos muitas vezes. Esse é o processo da iniciação. A iniciação não é o ato, a iniciação é o processo. Mesma coisa para mim que eu trago a minha recuperação. A minha recuperação é o processo, é a iniciação, né? A recepção são as coisas que eu tenho que fazer no meu dia a dia para eu conseguir manter esse processo. Hoje, Itapetininga conta com 9 lojas maçônicas. 9? 9 não lojas é só maçônicas. essa central aqui? Não, a central mais antiga é a Firmeza, né? É isso. Número 308, que ela tem aí mais de 172 anos de idade, já é a loja mais tradicional da cidade, executa um trabalho formidável. A maçonaria trabalha muito com benemerência, com caridade. A Firmeza, ela trabalha também com questão do estudo, né, de aperfeiçoamento ali, moral dos membros dela, e hoje a Itapetininga conta com 9 lojas maçônicas. E a sua... E cada uma trabalhando conforme manda o seu figurino, mas todas se conversam entre si, principalmente em Itapetininga. E a maçonaria, ela vai funcionando. Em Itapetininga, na região de Itapetininga, ela funciona de uma forma. Na capital, ela já começa a ter algumas diferenças. Porque a loja que você participa, ela está em qual bairro? A loja está sendo fundada ainda, ali no centro mesmo, perto da Virgílio. Ali. Que rua? Ali é do Domingos Vieira, se não me engano. É que eu não sei, o prédio... Aquela que vai para o... É que o prédio talvez seja mudado, talvez precise de adaptação. Então ainda não tem endereço para você passar para a gente. Então, na verdade, assim, eu estou como convidado para esse trabalho, mas eu já estou tirando o pé. Né? Tipo, estou tirando o pé, eu auxiliei na fundação até onde me coube. Tá. Né? Até onde me foi passado. Tem um grupo de irmãos que está precisando de auxílio. Você pode ajudar, PH? Posso. Ajudei no que eu pude. A partir do momento que o meu trabalho já não é mais necessário, eu tenho outros afazeres dentro da ordem. Porque como eu tenho esse caráter de querer fazer as coisas de fazedor, então eu acabo trabalhando. Eu costumo falar, Cristina, que não é querendo me gabar, mas quando eu faço alguma coisa, eu arrebento, né? Então, é que você falou que não tem um lugar. Eu arrebento. Para ficar ainda, né, a loja. Mas então você se reúne em algum lugar. Não, a loja está sendo fundada. Ela se reúne ali na Domingos Vieira,
né? Mas ainda o prédio talvez precise de adaptações, talvez precise se mudar, a loja está em formação, é um grupo de irmãos que precisam se resolverem algumas questões administrativas para poderem fazer um trabalho maçônico de estudo, de benemerência, de caridade, de trabalho social. Então é uma coisa que demanda um tempo, né? Ainda, eu costumo falar, por exemplo, se uma empresa ela é rápida e mesmo assim demora as coisas, no Estado as coisas demoram um pouco mais, na maçonaria às vezes demoram mais ainda, né? Porque são pessoas extremamente fortes, todos os maçons, são pessoas de índole forte, de caráter forte, né? E de embate fácil. E deixa eu perguntar uma coisa, é verdade que a mulher não participa desse tipo de trabalho? Não que a mulher não, ela só vai assistir ou alguma coisa assim? A mulher tem uma participação ímpar na ordem maçônica, ímpar, ela é fundamental na ordem, porque o homem ele não entra sem o aval da mulher, ponto. Se eu convidar qualquer pessoa, eu falar para ela, viu, você quer, a pessoa tem perfil, estou trazendo ela para minha casa, ela tem que ter alguns pontos, eu não vou trazer um estelionatário, eu não vou trazer um... Você já tem que estar atento às virtudes. A pessoa ela tem que estar sensível ao bem. Exato. Beleza, explico para ele como é que funciona, tem as taxas administrativas, né, que são taxas de funcionamento, tudo bem, de acordo? Converse com sua esposa. Se a esposa falar não, ele não entra. Simples assim. E depois? Ele entrando... Depois a esposa ela tem a mão do afeto, a mão do auxílio da caridade. Existem algumas ordens paramaçônicas que não são maçonaria em si, mas são as filhas de Jó, são as meninas arco-íris, são as ordens que fazem parte e trabalham junto em paralelo com a maçonaria. Só que a gente está falando da maçonaria tradicional. Tá. Que é dos homens mesmo. Que a gente tem a maçonaria feminina, a maçonaria mista, a gente tem a maçonaria de organizações menores, né, que às vezes usam alguns termos um pouco mais pesados com esse tipo de trabalho, mas alguns grupos já são aceitados por potências na França, potências na Inglaterra. A Inglaterra, a grande loja da Inglaterra, vamos supor que é o Vaticano da maçonaria hoje. Ele está começando a aceitar esse tipo de maçonaria. Eu não falo que não é maçonaria, porque a maçonaria ela é universal. Se a gente trabalha a maçonaria tradicional e ela é masculina, ponto, legal, tudo bem. Mas já existe a maçonaria feminina, existe maçonaria mista, isso existe sim. Bom, não, e você está se encontrando e dá para perceber que você está tranquilo quanto a isso, né? É o que igual eu falei, o que eu faço eu arrebento. E não é questão de ser orgulhoso, nada. É que se eu pego para fazer alguma coisa, eu faço. Se eu vou montar uma empresa, eu faço. Eu tiro o que eu estou fazendo, vou lá, estou montando a minha empresa, a Broa Ideia hoje. Com relação à empresa Broa Ideia, a maçonaria, fazer parte da maçonaria, está te dando mais força para você, que já faz o que, um ano que você abriu isso? Faz um ano. E como é que você está vendo após 12 meses? Para mim é um processo de resiliência, né? Na verdade, eu fui funcionário público 16 anos, eu trabalhava quinto dia útil, de quinto a quinto dia útil. Chegava no quinto dia útil, meu salário estava lá. Era meia-noite, eu só abri o aplicativo, estava lá recebido. Pagava água, luz, aluguel, pagava tudo ali no próprio celular e vida que seguia. Agora já não, né? Esse lapso temporal entre trabalho e recompensa não existe mais. Eu estou trabalhando aqui, eu tenho uma recompensa aqui, existe um abismo embaixo, eu não sei o tamanho desse abismo. Eu estou jogando areia, eu olho lá embaixo, não estou vendo ainda o fundo, né? Espero que algum dia eu consiga passar por esse abismo, mas ele ainda é bastante fundo. Estou tentando conseguir acertar a minha vida para isso. O que eu percebo, assim, no início, e você deve estar passando por esse processo, o planejamento, ele é sistemático, né? Você tem que seguir um planejamento. Na verdade, eu acho que, às vezes, você que está precisando de dinheiro, mas esse dinheiro é da loja, você não pode gastar, porque você tem um compromisso para pagar daqui a pouco. Se você tirar esse dinheiro, que é seu, entre aspas, mas, na verdade, não é seu, é da loja. Ao mesmo tempo, a loja tem que me pagar para eu sobreviver. Exato. Então... Só que você tem primeiro os deveres e depois a recompensa.
Exatamente, eu não sei, falar recompensa ou lucro, porque a empresa, Exato, a empresa só nasce para lucro. Exato, é isso que eu Só tô que o falando, lucro né? demora para a gente ver, não tem isso. Como não. você falou o termo recompensa, eu estou usando o termo recompensa também. É que você trabalha, abre uma empresa para você, em um determinado momento você ter um prolabore, um rendimento, não digo fácil, mas que já te cause menos Sim. sofrimento. Você possa crescer, planejar o crescimento, admitir alguém. É ou não é? Exatamente. Como é que você está encarando daqui para frente? Eu tô tentando aprender primeiro, sempre buscando aprender com os meus erros, com as minhas falhas, isso e tudo na minha vida, tanto no meu dia a dia, nos meus relacionamentos interpessoais, na própria ordem maçônica, nas outras ordens que eu trabalho também. Às vezes eu tenho que tirar o pé de algum lado, acelerar em outro. O esporte ficou comprometido nesse primeiro semestre, né? Deu uma engordadinha. Eu ia para a Espanha agora em junho, não deu certo. Falei, tá tudo bem. Não vou morrer de eu ficar alguns meses fora. E vou adaptando. Sim, porque o foco, se você abre uma empresa, você tem que ter o foco na empresa. Exatamente. Se você foca o esporte, você sabe que você tem que ficar 24 horas por dia também com o esporte. Então, você tem que emagrecer, tem que correr, tem que treinar, tem que não sei o que. Guardado as devidas proporções, o processo de dedicação é mesmo. O esporte, na verdade, ele precisa de uma rotina muito fechada, coisa que eu não tenho hoje. Eu não tenho hora para dormir e não tenho hora para acordar. Ontem eu fui dormir às 2 horas da manhã, acordei às 7, e às vezes não está dando tempo de comer alguma coisa, tomo um copo de leite, e assim, preciso melhorar, ou seja, estou aprendendo, é uma nova fase da minha vida, né? Então, o esporte, não é que eu não treino, o esporte ele ficou prejudicado porque eu não estou tendo a rotina necessária que o esporte pede, que é acordar, comer, dormir, treinar. Comer, descansar. Comer, treinar, descansar. Eu trabalhava, mas assim, o meu trabalho, ele tinha horário de começar e horário de terminar. Agora, eu não tenho mais. Meu relógio, meu dia tem 24 horas. Esse é o meu horário de trabalho. Normalmente você abre a sua loja a partir de que Eu não estou abrindo. Na verdade, o meu direcionamento é para franquia. Uma franquia de vendedor de rua, de broa de milho. Eu criei uma broa de milho, que ela tem uma massa artesanal, sem erva doce. Estou criando alguns sabores de broa de milho de panetone, broa de milho de chocolate com laranja. E eu costumo ir contrariamente ao efeito manada. Se está todo mundo indo para um lado, eu vou para outro. Né? Tanto que até meu Instagram eu já parei, não vou postar mais nada no meu Instagram por um bom tempo. Nem da broa? Só da broa. Eu pensei, eu vou despersonalizar a broa, pelo menos por enquanto. Ela não vai ter a minha cara, não tem a minha cara ali falando que isso que é minha. Na verdade, a broa, ela precisa disso, ela precisa ter esse é o meu ponto de vista hoje, eu posso mudar amanhã. Eu pretendo mais para frente voltar a colocar minha cara na broa, apesar das pessoas saberem, fazerem essa relação, mas eu acho importante a broa agora ela começar a criar personalidade própria. Ela realmente se tornar uma pessoa, né? Broa Ideia. Broa Ideia, de boa. Broa Ideia. Então eu faço uma broa de milho tradicional, sem erva doce, uma receita mais macia do que padaria. Franquia é sua, você é o dono da franquia, sim, né? Eu estou criando a franquia, na verdade. Você está criando, né? Porque você criou a Broa Ideia, ele tem uns sabores muito interessantes que eu já experimentei. E para quem gosta de broa, é uma delícia, gente, porque a broa naturalmente ela é um pouco seca mesmo, sim, né? Seca, esfarelenta. Eu peguei a receita de broa, eu comecei a fazer broa de milho de panetone. Depois comecei a fazer broa de milho de chocolate com laranja. Eu faço broa de milho de coco, faço broa de milho de Oreo, faço broa de milho de paçoca, broa de milho com gotas. E eu percebi que é um nicho, tanto que eu faço pão, bolo, eu comecei com a ideia de padaria. Certo. Mas eu falei, não, preciso trabalhar num nicho, preciso trabalhar num foco, preciso trabalhar num meio. Daí não, vou fazer só broa. Perfeito. Eu hoje ótimo, uma coisa super diferente. Eu tô fazendo mais de 3 mil broas por mês. E você está conseguindo vender? Você tem vendedores já ou não? Temos 2, hoje, enquanto a gente está conversando, a gente tem 2 vendedores na rua, que são meus sócios. Estou trazendo como sócios esses primeiros que estão vindo. Então, inclusive, você se assistir, tá pagando bem, viu? Paga bem, vendeu, ganhou. Então, a ideia é vender, não sei se você lembra, do meu tempo não sei do seu. Você é um pouco mais nova que eu. Época dos vendedores de Yakult, lembra? Lembro! Vendedor de Yakult, vendedor de iogurte. E é um sistema, eu acho assim, tá todo mundo tão focado no digital que esquece que a vida é mundo real. Que a vida é tete a tete, que a vida é olho no olho. Então, é isso que eu falo, peraí, tá todo mundo indo para um lado,
tem um caminho livre do lado. Só para ilustrar o que você está falando, recentemente eu entrevistei uma menina de 22 anos que ela tem uma loja virtual de perfumaria pet, de enfeites pet, e ela abriu com 14, 15 anos, e até hoje, apesar dela ter a loja virtual, ela não abre mão de visitar os clientes, porque é o que traz para ela, é o que agrega valor. E eu acredito nisso. Sim, também. Exatamente. É fazer o que ninguém está fazendo. Todo mundo quer ganhar dinheiro no digital. E está muito difícil, né? Então, tem gente conseguindo, tem gente não. Eu estou com 40 anos, não posso pagar para ver. Eu tenho que fazer acontecer. E é isso que eu escolhi. Pura e simplesmente, assim. Fazer broa. Fazer broa, gente, Claro que não surgiu do dia para a noite, é uma ideia que ela veio na minha cabeça, é o famoso cavalo sem rabo, né? A ideia veio, eu abracei. Eu pulei, grudei na crina, e eu venho tocando isso, eu choro, acordo, eu brinco que a broa às vezes vem temperada com lágrimas, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Né? Se fosse fácil, todo mundo... Se fosse fácil, ninguém seria CLT. Porque mesmo sendo um nicho único, tem muitos nichos por aí, tem muitas pessoas com boas ideias, e você tem que fazê-la, eu tenho que fazer a pessoa assistir o meu canal, você tem que fazer a pessoa comprar a sua broa e não o outro, e não ir lá na padaria e comprar a broa da padaria. Eu nunca empreendi. Então, exato! Eu sempre fui empreendedor em tudo que eu faço, que eu pego para fazer, igual eu arrebento. Só que eu acabo me arrebentando por dentro também, muitas vezes, porque eu vou no 200%. Eu estou aprendendo agora a tirar um pouco o pé. Né? É um rio que eu não conheço, eu não posso pular com os 2 pés. Mas eu fiz isso a vida inteira. E eu sempre empreendi nas coisas que eu faço, de colocar gás, colocar o tempo, colocar energia e acreditar, por mais o mundo, ninguém acredita, só eu acredito e eu vou levando até dar certo, como eu fiz muita coisa na minha vida. E fiz coisas inimagináveis, boas, ruins também. Qual a melhor coisa que você acha que você construiu ou que você deixou assim? Você acredita que você fez? As minhas memórias. As minhas memórias são as melhores, dos lugares que eu visitei, das pessoas que eu conheci, viajando de bicicleta, competindo. Isso não tem preço e eu quero continuar, só pisei no freio um pouco. Né? Porque eu precisava dar um direcionamento em outras áreas da minha vida. Precisa ganhar dinheiro, né? Preciso ganhar dinheiro, porque dinheiro é uma ferramenta. Claro. Preciso pagar conta, preciso me vestir, preciso comer, preciso pagar pensão. Arrumar uma namorada? Não. Tô fechado para balanço. Fechado para balanço. Tô 40 anos solteiro, vasectomizado, sem chance. Não quero namorar, não. Pelo menos não agora. Não é porque eu tô cuidando de mim. Eu tenho a minha maturidade emocional do momento fala. Eu não tenho da onde tirar para se doar. Porque um relacionamento necessita da doação. Né? E como é que eu vou entrar, ficar com alguém só para suprir a minha carência, suprir um vazio que para mim tá tudo bem, eu já me acostumei com ele? Não. Se eu for entrar no relacionamento, eu tenho que entrar pro relacionamento, eu tenho que me doar. Você tem que entrar como você está entrando para a sua broa ideia. Exatamente. A 200 por hora. Inteiro. Ou nem tanto, inteiro. Eu não tenho. Eu vou entrar num relacionamento ali só pela necessidade física, muitas vezes? Não. Eu não quero fazer com a pessoa que eu não gostaria que ela me fizesse. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente está começando aí para o final do nosso bate-papo. A gente falou da broa, a gente falou do esporte, a gente falou da sua adicção, a gente falou de como você se sente afetivamente. Como é que as pessoas podem entrar em contato com você para falar sobre a maçonaria, que também é uma coisa que você está se dedicando junto com a broa? Tudo que for positivo, eu estou sempre aberto. Eu cheguei a palestrar em cadeia e falar para os presos entrarem em contato comigo se eles quisessem, falar de coisa positiva. Então, não tenho dificuldade nenhuma. Minhas redes sociais estão aí. Mas você acabou de tirar o pé, você acabou de falar. Mas está lá, eu só não estou postando. Eu parei de... Não quero mais ficar... Não tenho necessidade nenhuma hoje
de falar, oi, tudo bem, eu acordei aqui, tô escovando meu dedo, eu não tenho... não, sim. Eu preciso do... Você posta alguma coisa, hein? Não, parei de postar. Mas eu vou lá, vejo mensagem, tem o PH Triatleta e a Broa Ideia, né, que hoje é minha... Qual o nome? Broa Ideia. E a outra? PH Triatleta. PH Triatleta. Eu tenho alguns outros projetos, tenho algumas outras empresas que eu quero criar, então eu preciso... E assim, eu tô num momento mais assim... Eu tô muito sensível, né? Porque como eu tô me colocando à prova, eu preciso me resguardar, porque eu sou alcoólico, sou dependente químico. E uma recaída, ela tá sempre andando do meu lado. Então, esse foi um dos motivos, eu não quero mais saber do Instagram, pelo menos por enquanto, assim, na minha vida. O Instagram, ele pode causar depressão nas pessoas mais frágeis, porque a pessoa que está fragilizada emocionalmente, de alguma forma, sabe-se lá por quê? Ela vê aquele coisa lá, aquela tela que só mostra gente de sucesso, faça isso para ser rico, faça aquilo outro, e não é uma realidade isso. É que, na verdade, eu tô num momento que eu não tô com paciência nenhuma de falar de mim. Eu faço terapia, tenho minhas sessões de terapia, tenho as minhas sessões dentro da maçonaria, me dedico à maçonaria, estou com alguns cargos de bastante trabalho dentro da maçonaria. Hoje, dentro do Grande Oriente de São Paulo, eu estou na Grande Secretaria de Família e Ação Social, na Coordenadoria de Aconselhamento, né, relacionado às questões ali da própria dependência química, do álcool, que ela está em todos os lugares. Então, eu estou disposto dentro da ordem aos irmãos, às oficinas, para isso. Tenho os meus trabalhos sociais, tenho muita coisa ao mesmo tempo, assim. Perfeito. E eu não quero ter essa necessidade de ficar postando, fazendo, eu não estou com a paciência nenhuma. Eu preciso me resguardar. O meu tempo sozinho é para eu ficar na minha cama, para eu ficar comigo, assim. Então, por isso que eu decidi, que eu percebi que eu não estou treinando. O meu Instagram sempre foi para esporte, sempre foi para patrocínio, né? Eu estou sem patrocínios, não estou treinando para competição. Quero fazer uma competição, vou correr uma prova aí no final do ano, só para eu ter, porque como eu sou atleta de natureza, eu sou competidor de natureza, eu preciso ter uma prova grande, alvo, para eu competir, senão eu não consigo nem treinar. Então vou me inscrever para uma prova, não vou postar, não preciso falar para nada, para ninguém, vou fazer para mim, porque às vezes eu percebo que eu acabei meio que perdendo tesão pelo esporte. Às vezes a coisa que eu mais, isso me machuca um pouco, porque às vezes a coisa que eu mais gostava acabou se tornando um peso. E eu peguei e falei, não, preciso desse tempo. Eu tirei aí 2 meses, eu tô 1 mês sem treinar, né? Tocando pau na empresa, pensando, quebrando a cabeça, solucionando, e me dei esse mês só para comer porcaria. Lanche, sorvete, pizza, doce, broa pra caramba. Nossa, não aguento mais comer broa. Vocês me ajudem a comer broa, porque mas é que eu gosto muito. É uma broinha com leite gelado. Deixa eu perguntar. E daí eu tive que pisar no freio. A gente come broa com café, com leite gelado, com café com leite, com Toddy, com chá, com água. Eu acho só com refrigerante que ela não combina muito. Até acho que... dependendo, eu acho que deve combinar com tubaína. Com tubaína, com tudo. Ok, então para encontrar o PH nas redes sociais dele, você lá tem... Tem meu telefone. Tem o telefone tudo lá também. Então, assim... E-mail, tem telefone, tem... Hoje em dia, igual eu postei no Instagram. Você tá no Face também? Tô no Face também. Igual eu postei no meu Instagram, fiz uma foto meio com cara de mal, assim, preto e branco, e coloquei, quem quiser me achar, sabe onde me encontrar. Pronto, ponto. É fácil. Hoje em dia, se a gente quiser encontrar alguém, a gente encontra em qualquer lugar. Não é verdade? Qualquer lugar. É fácil. Qualquer lugar. É só querer. É só querer. Então, quem quiser broa, sabe onde encontrar. Lá no... Você entrega... Então, você não tem mais a loja física. Tem a loja física, produzo, é minha cozinha, só que ela ainda não está funcional para receber as pessoas. Tá. Então, o nosso sistema de trabalho é produzir e vender fora. Produzir e vender. Hoje somos 3, eu produzindo, fazendo a parte administrativa, de compra, venda e administração do negócio, e 2 vendedores. Eu faço. Você faz toda a produção. Sou eu que faço. Beleza, hein, gente? Não é fácil fazer 3 mil broas dia? Por mês. Por mês não. 3 mil, dá mais de 3 mil por mês. E eu acho que eu não conheço outra padaria, outra empresa, que aí em menos de 1 ano, 500, porque em 6 meses... Pelo menos 6 vezes 4, 6 vezes 4... São 100 por dia.
Mais ou menos 100 por dia. Não, que até mais. Semana. Na verdade, por dia acaba dando umas 150, 160. Mais ou menos 700, 700 e pouco por semana. Para dar, mais ou menos, para dar 3 mil no número fechado. Então, gente, é isso. Só uma dica para a jovem que quer ser empreendedora. Acreditar no processo. Não ser imediatista. Demora. O dinheiro não dá em árvore, né? Não. É o processo. O processo a caminhada vale mais do que a chegada. É que andar na contramão. A gente é bombardeado o tempo inteiro, que tem que ser alegre o tempo todo, tem que ter dinheiro o tempo todo, e a gente esquece que existe todo um caminho até onde que a gente quer, né? Então, não é do dia para a noite. Só que, e a hora que vem, a gente acaba que aquela conquista, às vezes, não valeu de nada. O que é mais legal mesmo é vivenciar a caminhada, né? Exatamente, também penso assim. Então, meus queridos, muitíssimo obrigada. Obrigada de novo. Obrigado, eu agradeço. Até a próxima. Até a próxima. E até breve.